Estamos ao vivo, direto do Camping World Stadium, agora sim, palco do jogo, da final, da decisão de amanhã. É quartas de final contra o Al-Hilal, mas pra gente é uma decisão, não tem jeito. É para manter vivo esse sonho de chegar a uma grande final, de avançar para uma semifinal, que já seria algo... O Fluminense já tá fazendo história, né? Mas, enfim, dá para fazer ainda mais história. E é isso que a gente espera amanhã diante do Al-Hilal. Aqui nesse estádio que tem capacidade para 65 mil torcedores, é um estádio... diferente dos demais, porque não é uma arena moderna, né? Como a gente viu em outros estádios desta Copa do Mundo. É um estádio mais antigo. O que tá chovendo aqui, deu um raio aqui agora. Meu amigo, tá caindo o mundo aqui desde que eu cheguei, porque... E é incrível, né? Como tá o tempo aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Saí de casa para chegar aqui no estádio, até 5 minutos mais ou menos antes do estádio, não tinha nada. Faltando 5 minutos para chegar, caiu o mundo, eu não consegui nem sair do estacionamento, tamanha tempestade. Cheguei já com a entrevista coletiva do Renato, já em andamento, no meio da coletiva. Mas deu certo, ainda chove bastante por aqui, vamos ver como é que vai estar o tempo amanhã. Mas enfim, como eu ia dizendo, é um estádio com uma pegada mais antiga, né? 2 andares atrás dos gols, 3 andares no meio, né? Bem diferente das outras arenas, recebe majoritariamente jogos do futebol americano universitário, um estádio antigo, fundado em 1936, antigo Orlando Stadium. Esse é o palco em que o Fluminense terá a missão de superar o Al-Hilal. E como fazer isso? Bom, o técnico Renato Gaúcho já definiu o time titular, já fechou a preparação para o jogo desta sexta-feira. Ele, obviamente, não revelou, não trouxe detalhes, mas bateu muito na tecla do contra-ataque. Tomar cuidado com o contra-ataque, porque o City deu espaço para o Al-Hilal fazer essas transições e a gente viu no que deu. Então, a estratégia do Renato, para mim, ficou muito evidente, passa por anular os contra-ataques do Al-Hilal, para tirar essa capacidade deles, para não oferecer o que eles têm como hoje ponto forte, depois da chegada do Simone Inzaghi, que é essa transição em velocidade, e tem jogadores rápidos, qualificados para fazer isso. Os alas, o Malcom, que está numa grande fase, o Savic, que é um cara muito qualificado, que faz essa bola chegar rapidamente na frente, para o Marcos Leonardo também. Então é um time muito perigoso. A gente vem falando sobre isso. Todo cuidado é pouco, o Renato sabe disso. Eu vou trazer para vocês agora trechos aqui da entrevista coletiva do Renato, inclusive com um desabafo feito pelo Renato em relação à valorização dos técnicos brasileiros, às vezes a supervalorização dos técnicos estrangeiros. O Renato fez um desabafo, para mim, até agora, o mais forte aqui nesta Copa do Mundo em relação a isso. Isso é importante para o treinador ter esse tipo de jogador, ou jogadores, entendeu? Às vezes o capitão não é só aquele que usa faixa, às vezes alguém tem que usar faixa, e ele é um exemplo disso, mas tem outros jogadores que são líderes, que ajudam bastante também. Cara, eu troco bastante ideias com o meu grupo. Ontem mesmo, no vídeo que eu passei para eles, eu conversei bastante com eles e eu dou essa liberdade para o meu jogador. E citei, inclusive, esse exemplo do Thiago. O treinador ele não vê 100% o jogo. Daqui a pouco um jogador está sentindo algo diferente dentro do campo, que ele está vendo, que ele pode colocar e nos ajudar. Foi o que o Thiago Silva fez no último jogo. Eu vou analisar ali na hora e ver se é bom para o time, não. Eu analisei na hora e vi que era a melhor opção. Tanto é que nós sacrificamos o Everaldo por um lado, marcando o lateral adversário, e o Lima por outro lado, marcando o adversário também, numa linha de 5-4-1, e deixando o Arias, que estava cansado, por dentro. Então, no momento, eu não tinha pensado nisso, porque eu tive que sacrificar 2 jogadores que não são da posição, mas tudo em prol do time. Ali nós tínhamos que fechar os espaços do adversário, que estava jogando muito pelos lados. Então, o treinador, como que eu falo, eu tenho a minha comissão, tenho jogadores aí no campo que são inteligentes, e daqui a pouco um jogador vê um problema, que de vez em quando isso acontece, vem na beira do campo e fala de um problema que está acontecendo dentro do campo, eu procuro corrigir, entendeu? É importante você ter esse tipo de jogadores, dessa liderança dentro do campo, que qualquer treinador no mundo, ele não vê o jogo 100%. Às vezes quem está lá dentro enxerga uma coisa que o treinador não está vendo. Então é por isso que é importante ter esse tipo de jogador dentro do campo, dessa liderança para trocar ideias e a gente ajeitar da melhor maneira, porque eu sempre falo para eles, eu monto o esquema de jogo, treino os jogadores e pergunto, acima de tudo, se eles estão
conscientes, se eles estão felizes e se estão aptos a jogarem daquela forma. Porque não adianta nada montar um esquema se os jogadores não estão gostando daquele esquema. Eu vou muito pelo que os jogadores gostam. Até então, todos os esquemas que eu montei, eles gostaram, apesar do pouco tempo que a gente tem para trabalhar. Eles se deram bem no esquema, neutralizamos bem nossos adversários e a gente tem conseguido os resultados que tem nos interessado. Bom, ele a cada partida ele tem jogado melhor. Eu digo que ele estava um pouco cansado no último jogo, que ele correu bastante e devido ao sol também. E eu escolhi deixá-lo por dentro, naquela situação que eu conversei com o Thiago ali, abri o Lima, que sacrificou um pouquinho, que não é a posição dele, da mesma forma que o Everaldo, porque foram 2 jogadores que vieram do banco, então eles estavam mais descansados. Não adianta eu pedir numa hora dessa que o jogador está bastante desgastado, no caso o Ares naquela partida, ele tinha corrido bastante também com o Cano, na parte tática, colocá-lo ali e de repente ele não conseguir desempenhar o papel que deveria desempenhar, porque o lateral estava vindo toda hora, justamente pelo desgaste. Então eu coloquei ele por dentro, preocupando o zagueiro deles, e abri o Lima e o Everaldo. Mas ele já teve esses dias, ele já conseguiu se recuperar, e eu tenho certeza que amanhã ele vai estar 100%, até porque eu acho que ele é o único jogador que, juntamente com o Fábio, o Freitas, se eu não me engano, que jogou todos os jogos e todos os minutos. Então, realmente, a cada 3, 4 dias você em campo, o desgaste do jogo, psicologicamente, desgaste das viagens, não tendo muito tempo para recuperação, realmente tem horas que tem que se pensar de uma melhor forma, ou tirá-lo do jogo. Não adianta você ter um jogador que se equilibra dentro do campo, mas de repente que não está conseguindo mais correr, e até porque de repente pode ter uma lesão. Mas vamos ver da maneira que ele se comporta amanhã. Ele vem se comportando muito bem, tem nos ajudado, tem feito a diferença, e é dessa forma que eu espero que ele esteja amanhã também. Eu não me vejo nessa campanha aqui, eu me vejo sempre muito forte. Eu vou explicar por quê. Porque muita gente, eu falo assim, no bom sentido, o patinho feio, que o Fluminense não tem o dinheiro desses grandes clubes. A gente tem um grupo que eu confio bastante. É lógico que o nosso grupo, também não vamos mentir, não tem a qualidade de muitos times fortes aqui fora. E o Fluminense está numas quartas. Aí muitas vezes eu gostaria de me colocar no lugar desses treinadores aqui fora. Eu não vou citar o nome dos clubes, mas os 4, 5 grandes clubes do futebol mundial, com tudo que eles têm e com o plantel que eles têm, podendo mudar o esquema toda hora, a qualidade imensa. Às vezes, muitas vezes você não sabe se o treinador, o jogador que está dentro do campo é o titular ou se o titular é aquele que está no banco, justamente pela qualidade. Então aí sim é bom de se trabalhar, aí sim se torna fácil de se trabalhar. Aí, muitas vezes, como eu te falei, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desse, com essa qualidade toda, e gostaria, com todos os méritos deles, que eu admiro todos eles, mas eu gostaria que um treinador desses, que são considerados os melhores do mundo, muitas vezes vem treinar um time que eu estou treinando no Brasil. E dá resultado. E dá resultado. Porque muitas vezes, infelizmente, aí é uma crítica até construtiva, a imprensa brasileira, ela não valoriza muito o treinador brasileiro. Essa que é a realidade, não são todos. Gosta de valorizar muito um gringo. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem que estar na seleção brasileira, é demais, é muito bom, os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro, essa que é a realidade. A realidade, então, a tua pergunta foi muito boa. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense de patinho feio, e dar resultado. Aí você vai ver. Muito bem, tá aí, portanto, o técnico Renato Gaúcho falando sobre a estratégia, como ele está preparando o time, como ele preparou o time para esse jogo, reconhecendo a qualidade do adversário, sabendo que vai ser um jogo muito complicado. O Renato fez um grande trabalho, ele e a comissão técnica contra a Inter de Milão. Grande trabalho mesmo. Tomara que a estratégia que ele definiu para amanhã surta o mesmo efeito. A gente, no futebol, não tem como garantir nada. Não tem como a gente ter certeza que uma estratégia, por mais que ela seja bem
idealizada, por mais que a ideia seja boa, na prática pode não acontecer, até porque também depende dos jogadores. Mas tomara que, enfim, eles consigam absorver tudo que foi passado e possam colocar em campo, assim como fizeram com maestria diante da Inter de Milão. Se o Fluminense jogar com foco, com a vibração, com a força e com a qualidade também que jogou contra o Borussia com a Inter de Milão, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente tem tudo para chegar a essa semifinal. Bom, e aí resta saber se o Renato vai manter o esquema com 3 zagueiros para tentar espelhar o Al Hilal, que atuou assim contra o Manchester City. Será que o Al Hilal vai mudar o seu esquema para enfrentar o Fluminense? Vai ser um jogo muito estratégico, taticamente muito importante também. A gente sabe que não podemos contar com o René, então o Fuentes deve entrar como titular. E aí a dúvida é se o Ignacio será mantido no time ou se o Renato volta com o Canóbio. Né? Vai depender muito do que ele está pensando para esse jogo. Eu acho que a mudança de esquema para enfrentar a Inter de Milão passa pela elevação da estatura do time também. E o Al Hilal não tem jogadores tão altos, pelo menos não na mesma quantidade que a Inter de Milão. Então, confesso que ainda não cravaria que o Renato vai replicar esse esquema com 3 volantes. Acho que a tendência talvez aponte para isso. Deixa eu falar mais sobre isso no pré-jogo. Para preencher mais bem ali a frente da área, para não dar espaço para essas transições em velocidade do Al Hilal, para tentar quebrar essa velocidade, principalmente ali pelos lados. Talvez o Renato repita o esquema por isso, mas eu não descartaria completamente ele voltando com um 4-3-3. 4-3-3 que eventualmente varia para um 4-2-3-1, mas enfim, principalmente o Canóbio defendendo, recompondo, é muito importante nesse sentido, e é um jogador que tem essa capacidade. Contra o Borussia, por exemplo, foi muito bem. Vamos ver, eu acho que vai ser um jogo taticamente muito interessante para a gente observar o que os 2 treinadores estão planejando para isso, mas falaremos muito mais em relação a isso no nosso pré-jogo. Bom, e antes da gente chegar aqui com o próximo assunto, vai lá na KTO, porque já temos odão, hein? Odd 6,75 para o Fluminense vencer o jogo com um gol de Germancano. Isso aconteceu contra a Inter de Milão. Será que acontece de novo? Tomara, né? A gente quer ver nosso Germancano fazendo o LL novamente. Tomara que ele possa estar também num dia iluminado, numa tarde iluminada, e garantir esse odão pra gente. Vitória do Fluminense com o gol do Germancano, 6,75 na KTO, tá? Então aproveite essa oportunidade e o ganho aumentado segue nesta Copa do Mundo. Toda aposta que você fizer, 25% a mais. Até R$500 você pode ganhar a mais no ganho aumentado da KTO. São muitas ofertas, muitas promoções, além de todas as outras opções de odds que você vai encontrar lá na KTO. O link está aqui embaixo no comentário fixado, no nosso promo code. Corre lá e aproveite mais essa chance para a gente chegar a essa semifinal, galera, botar uma grana no bolso, mas sempre com responsabilidade, tá? É só o odão, é aquilo que eu falo. A possibilidade é sempre menor. Então, coloca lá R$5, R$10 que não vão te fazer falta. Se não vai te fazer falta, tá tudo bem. Se vai te fazer falta, não faça. Vai lá na KTO, cada jogo é único. O link está aqui embaixo, só clicar e utilizar o nosso promo code. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui com um assunto, inclusive uma entrevista que o presidente Mário Bittencourt concedeu à ESPN. Ele revelou que depois do jogo contra a Inter de Milão, o técnico Mano Menezes, ex-técnico Mano Menezes, ex-técnico do Fluminense, parabenizou muito o clube, o trabalho do Renato, falando que o Fluminense teve uma atuação perfeita, muito acima da média. E o Mário disse que ficou contente de receber essa mensagem do Mano, que hoje é técnico do Grêmio. E foi um cara importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Fundamental. E assim, realmente o trabalho não estava bom esse ano, ele tinha que ser demitido, e ainda bem que foi na hora certa. Graças a Deus deu tudo certo, foi no time certo. E o Renato chegou e as coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo. Então é um cara que tem problemas assim no dia a dia de relacionamento, acaba desgastando muito rápido, mas bacana ele reconhecer isso, mandar essa mensagem. Foi um cara que realmente teve um momento importante no ano passado. E o William deu uma entrevista também recente à ESPN falando sobre a procura do Fluminense. O William, ex-jogador do Corinthians, está na Europa, normalmente no Fulham, falou e admitiu que realmente o Fluminense o procurou para esta Copa do Mundo de Clubes. Eu acabei deixando o Fulham agora nessa janela, né? Então acabou o campeonato e eu acabei saindo do clube. Agora eu pretendo ver as possibilidades, pretendo ver Europa, ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, ou no mundo árabe, por exemplo, também. Tive alguns contatos com equipes do Brasil,
né, que entraram em contato comigo, mas eu agradeci e falei que não tinha o desejo de voltar a jogar no Brasil. Então é isso, estou esperando para ver quais vão ser as possibilidades para poder continuar jogando aí mais uns 2, 3 anos. Foi noticiado que uma dessas equipes foi o Fluminense. O Fluminense chegou a te procurar. Sim, o Fluminense chegou a me procurar, falei com o presidente, também me tratou com muito respeito, muito carinho, e, enfim, ele tinha o desejo que eu já participasse do Mundial, né? Mas eu falei para eles que não era o objetivo voltar a jogar no Brasil. Ele até colocou, né? Tem essa questão da segurança no Rio de Janeiro. A gente sabe o quanto você preza, né? Essa questão com a tua família. Essa questão da segurança pesa também. Assim. Sim, sem dúvida. A gente sabe que nenhum lugar é perfeito, todo lugar tem os seus defeitos, mas sem dúvida a questão da segurança, já há muitos anos morando fora do Brasil, então a gente ama o nosso país, nosso Brasil, né? Mas infelizmente a questão da segurança acaba pesando um pouco mais. E aí o William acabou declinando o convite, de fato, porque ele saiu aqui do Corinthians porque não queria mais continuar aqui no Brasil com a família dele, foi ameaçado quando estava aqui no Corinthians, então por isso ele resolveu voltar para a Europa, conseguiu o espaço ainda na Europa, na Premier League, e está por lá, né? Foi uma cartada que o Fluminense deu para trazer um jogador de muita qualidade, mas que está numa reta já final de carreira, não vinha conseguindo desempenhar como antes. Não sei se o William daria certo, né? Fato que ele é um jogador tem uma carreira extensa, jogador de Copa do Mundo, mas não sei agora se ele tivesse vindo, se ele realmente se ele conseguiria ajudar muito. Mas, é claro, né? A gente olha qual é a realidade. A realidade da gente hoje é um Paulo Henrique Ganso, que não conseguiu ainda ter uma sequência, depois de tudo que ele passou no início desse ano, perdeu espaço no time, hoje o Fluminense joga com 3 volantes, e a outra opção é o Lima, que está fazendo uma temporada muito ruim. Então, confesso que assim, não dá para dizer que a chegada do William não teria impacto. Se ele viesse, ele poderia, de fato, ter espaço nessa equipe. Enfim, é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Em relação à janela, só uma coisa. Richarlison está no mercado. Já há notícias lá da Inglaterra dão conta de que ele não vai ficar no Tottenham. E a janela está vindo aí, agora em julho. E o Fluminense vai se movimentar. Então, se é para a gente ficar de olho, o Fluminense já tentou o Richarlison antes, não descarto que possa tentar viabilizar novamente a chegada do Richarlison, que para mim, evidentemente, seria um grande reforço se ele estiver bem fisicamente. Ele também vem sofrendo com lesões. Mas é bom a gente ficar de olho nisso. É claro que agora o foco está totalmente no Mundial, mas depois de passar a Copa do Mundo, pode ser que tenhamos grandes novidades aí em relação à janela de transferências. Valeu, pessoal. Deixa o like, se inscreva aí no canal, seus comentários. Como sempre, muito bem-vindos. E amanhã, a partir das 6 da manhã, pré-jogo, super pré-jogo, completo, com toda a análise de Fluminense e Al Hilal. Tamo junto, valeu!